A única condição é eu abrir a porta, porque o Senhor passa. E Ele passa e Ele vai. Depois pode ser que Ele volta, tá? Ele pode voltar. Ainda bem que Ele volta. Ele passa, Ele bate, você não abre, Ele vai para frente. E Ele vai para frente, tá? Não se iluda, que Ele não vai ficar parado na tua porta esperando você abrir, não. Ele bate, se você abrir, vai encontrar a graça de Deus entrando. Se você não abrir, vai ficar para a próxima, tá? Que eu não sei quando será, porque para cada um é diferente do outro. Entenda bem isso, para você não começar errado essa campanha. Para você não começar achando, eu já sei tanta coisa, eu já participei de tanta coisa, eu já aprendi tanta coisa. Quem começar assim, não vai conseguir nada mesmo. Tem problema? Não tem problema. Pode vir no grupo de oração, pode participar, só que você vai sair daqui do mesmo jeito. Não é o objetivo dessa campanha, não. Por isso que eu falei, vai ter que ser 3 semanas de preparação e depois 7 semanas para a gente introduzir a nossa cura. Pedindo para o Senhor entrar, porque Ele está na porta, né? Senhor, entra e faz a cura que eu preciso, porque senão você vai ficar do mesmo jeito. E isso é muito triste, né? Que nós vamos viver a nossa vida na mesmice, sem mudar nada. Não vai deixar de te salvar, você vai ser salvo também, porque você aceitou Jesus. Mas sua vida será desse jeito. Então fecha os olhos um pouquinho e pensa que jeito você quer levar a tua vida. A decisão não é minha, ela é tua, eu decido só por mim. Que jeito você quer levar a tua vida? Na mesmice? Do mesmo jeito? Então siga do mesmo jeito, tudo bem. Mas se você quer ir além, nesse momento, você vai colocar para o Senhor e vai falar, Senhor, eu quero abrir a porta. Que nós vamos hoje começar a abrir a porta. Eu quero abrir a porta para que haja mudanças na minha vida. Para que o Senhor entre e arrume o que precisa ser arrumado. Para que o Senhor entre e tire o que precisa ser tirado. Para que o Senhor entre e reforme o que precisa ser reformado. Eu preciso, Senhor. E por isso eu abro a porta e falo, Senhor, faz diferença aqui. Eu vim aqui, não vim à toa, eu não vim aqui só por ir no grupo de oração. Não, eu vim aqui porque eu quero diferença na minha vida. Porque eu quero que o Senhor faça grandes transformações na minha vida. E este é o momento de o Senhor fazer grandes transformações. Esse é o momento do Senhor fazer diferença. Por isso que eu estou aqui, Senhor. Porque eu quero que o Senhor faça diferença na minha vida. Aproveita e fala para a pessoa, se você quiser, o Senhor vai fazer muita diferença na sua vida. Se você quiser, Ele vai fazer diferença. Essa é a proposta dele, né? A proposta dele é essa. Entrarei e farei diferença. Ainda esclarecendo, depois eu passo aqui para o Sidney, ainda esclarecendo esse tipo de oração de cura, que eu chamei de cura profunda, cura mais profunda. E eu falei na outra reunião, mas muitos não estavam aqui. Nós temos, e isso é científico, eu não estou inventando, tá? Não estou falando de mim, não estou inventando, é científico. Nós temos armazenado aqui na nossa cabeça 3 gerações, no mínimo. Eu acho que é até mais, tá? Mas, cientificamente, a gente sabe que são 3 gerações que está aqui. Quem são 3 gerações? Seus pais, os seus avós e os bisavós. Então, queira ou não queira, está aqui na sua cabeça. A primeira, a segunda e a terceira geração. E isso está numa caixinha guardada. Você não sabe. Muitas vezes você não sabe. No máximo você sabe dos seus pais. Alguns dos seus avós, muito pouco. Só que você sabe. Está guardado, só que você não sabe. Mas na hora que a sua vida vai fluindo, vai acontecendo as coisas, lá da caixinha
vem aquela informação. E até às vezes a gente não entende, fala, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou reagindo desse jeito? Por que eu falo desse jeito? Por que isso me incomoda? Você não tem noção, mas às vezes não está na sua vida, está na vida da sua mãe, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. E na hora que a gente precisa, aquilo ali volta. E às vezes não volta bem, volta mal. Então você precisa ser curado, você precisa ser liberto, porque está atrapalhando a sua vida. Fala para a pessoa que está na sua mãe, na sua avó e na tua bisavó, está atrapalhando a sua vida. Avisa a pessoa aí do lado, está atrapalhando. Está atrapalhando as tuas reações, está atrapalhando as tuas escolhas, está atrapalhando as tuas decisões, está atrapalhando o desenrolar da sua família. E aí, tem uma parte triste, sabe? Depois, vocês sabem disso, todo mundo aqui é adulto. Depois que as besteiras estão feitas, já está feita, né? Não volta atrás, tá? E seria bom se a gente voltasse atrás, apagasse tudo, muda tudo. Não muda. Então, meu irmão, vê se anda logo. Vê se aproveita. Muda o caminho. Muda as reações, porque senão não vai mudar, não vai acontecer nada. Você vai rezar, vai fazer campanha, vai fazer isso, vai fazer aquilo e vai continuar tudo na mesma. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tenho 40 anos de caminhada e eu sei que isso acontece. Eu vejo nas pessoas a mesmice, tudo igual, sem mudar nada. Eu sempre falo, Senhor, não pode ser assim, Senhor. Ou, para que então? Vai ficar tudo igual? Então, meu irmão, aproveita essa campanha, faça ela de maneira muito séria, sabendo que é a tua chance de mudar tantas coisas na sua vida. Faz o preparatório, que são as 3 semanas que você vai fazer. Por que eu tenho que fazer preparatório? Eu já estou aí faz 20 anos. Sabe por quê? Porque você está há 20 anos, mas e a tua mãe? E a tua avó? E a história da tua família? Você precisa tomar decisão por eles. Senão você não entra nessa história que foi construída. A sua vida você sabe, mas e a deles? Então você precisa fazer uma decisão por eles também, para que isso seja tirado da sua vida, para que isso seja reformado, que isso seja arrumado, que isso seja liberto, que isso seja curado. Senão, sinto muito, mas você vai continuar e vai ficar tudo igual. Não queira isso, porque é perder tempo. Não queira isso, tá? Então, hoje começamos a nossa preparação, um tema específico, importante, que nós temos que lidar com ele, enfrentar ele, que é um tema ruim, tá? Que está lá, renúncia ao reino das trevas. Isso é ruim, né? Mas eu tenho que enfrentar. Eu tenho que enfrentar essa história na minha família, que não é boa. E que não adianta mais eu me enganar. Eu preciso arrumar ela. Levanta a sua mão direita. É uma atitude de juramento, que é simbólico, evidentemente. E você vai dizer, diga o seu nome inteiro, Sidney Oliveira Teles Filho, neste momento, diante dos meus irmãos, diante de toda a corte celestial, anjos, arcanjos, dominações, principados, potestades, querubins, serafins, todos os santos e santas, de forma especial a sempre Virgem Maria, diante do meu Deus Trino, que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo, eu renuncio a todas as obras das trevas. Eu renuncio a toda feitiçaria, a todo esoterismo,
a toda busca do futuro fora de Deus. Eu renuncio em meu nome, em nome dos meus pais, em nome dos meus avós, em nome dos meus bisavós, e eu renuncio em nome dos meus filhos e filhas, em nome dos meus netos e netas. Neste momento, eu me revisto do sangue de Jesus e do seu amor para pôr a correr todas as armadilhas lançadas sobre a minha vida, a minha saúde, a minha vida econômica, a minha vida afetiva. Eu renuncio a tudo que possa ter sido feito em locais de trabalhos de macumba e qualquer outro tipo de voodoo ou qualquer forma de manipulação espiritual lançada sobre mim e as pessoas que me são próximas. Eu renuncio e coloco aos pés da tua cruz. Amém. Amém. Eu fiquei pensando bastante sobre essa renúncia ao reino das trevas. Fiquei pensando muito, porque já fiz tantas vezes pregações e orações voltadas a essa libertação espiritual, que é física também, que é emocional também. E eu fiquei pensando o que seria fundamental nessa nossa primeira pregação de preparação para que pudéssemos rezar, porque estamos aqui para rezar juntos. Então eu queria que você pudesse pegar a Bíblia no livro do Deuteronômio. Livro do Deuteronômio. Livro do Deuteronômio é o livro que foi escrito pela classe sacerdotal, trazendo de volta tudo aquilo que Moisés havia ensinado. Por isso o livro do Deuteronômio ele encerra o Pentateuco, quer dizer, o livro sagrado dos judeus, que tem só os 5 primeiros livros como sendo a Bíblia deles. Então, muita gente pensa que a Bíblia dos judeus é o Antigo Testamento. Não, é os 5 primeiros livros, que se chama para nós Pentateuco e para eles se chama Torá. Os demais livros são livros que eles também meditam e tratam desse assunto. Tanto é que Jesus, quando vai na sinagoga, vai ler o texto do profeta Isaías, não é? Que é aquele texto que a unção de Deus está sobre mim e me ungiu para levar a libertação aos pobres, curar a vista aos cegos e etc. Mas os 5 livros é que são a Bíblia deles. E o Deuteronômio, ele é escrito depois. Apesar de que eles atribuem a Moisés todos os livros, nós sabemos que o Deuteronômio foi o livro que os sacerdotes... E qual era a missão dos sacerdotes? Eu não ligo não, Denezinho chorar, viu gente? Fique em paz. O livro, os sacerdotes faziam questão de relembrar todos aqueles pontos do livro dos Números, do livro dos Levíticos, do livro do Êxodo, do livro do Gênesis. E eu escolhi este texto 6 porque ele é fundamental para algo que a gente precisa fazer hoje. Então eu vou ler para vocês. Deuteronômio, capítulo 6. Versículo 3 e seguintes. Quem tiver a Bíblia para acompanhar, vale a pena. Quem não tiver a Bíblia, pode pegar no celular. Quem não tiver a Bíblia em lugar nenhum, presta bastante atenção
e que a palavra possa fazer a sua ação no teu coração. Diz assim: portanto, ó Israel, eu vou ler aqui da minha tradução, hoje eu trouxe a Bíblia de Jerusalém, vai dar um pouquinho de diferença na maioria das Bíblias, quem trouxe Bíblia Ave Maria, que o pessoal usa mais, que é uma tradução mais simpática, mas eu trouxe essa. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará muito, conforme te disse Yahvé, Deus de teus pais, ao entregar-te uma terra onde mana leite e mel. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás, sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Palavra do Senhor. No tempo de Jesus, já alguns anos antes, era comum que aqueles grupos mais religiosos, que eram normalmente os fariseus, os escribas, os sacerdotes, costumavam amarrar este texto nas mãos. Também costumavam a carregar na testa. E no umbral da porta, o batente da porta, eles colocavam, inclusive, eu tinha na minha casa, né, eles chamam de mezuzá, que é um tubinho, às vezes é uma réplicazinha do Muro de Jerusalém, e dentro dele está escrito em hebraico este texto. Este texto, ele é chamado do Shema, Shema Israel. Ele é considerado a oração mais importante do judaísmo. Mais importante. Eles todos aqueles que nascem judeus têm que saber essa oração de cor. É a oração mais importante da vida deles. Ela é rezada em todos os momentos, em todas as festas religiosas, em todos os caminhos. E o que diz aqui? Se você prestou atenção, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás sobre a tua mão, entre os teus olhos. Quer dizer, há uma insistência para que a pessoa repita aquilo, repita e fale para o seu povo. Por quê? Porque, na verdade, e eu vou já antes de até dizer por quê, quando Jesus é questionado pelos fariseus, qual é o maior mandamento? Que diz Jesus? Ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças e todo o coração, e amarás o próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos resume toda a lei. Diz Jesus para o fariseu que lhe faz a pergunta. Só cita esses dois. E depois Jesus então faz o discurso da montanha dizendo que eles tinham que ir mais longe do que isso. Percebe que até Jesus faz questão de citar este que para eles era o mandamento. E agora eu quero trazer para você poder entender. Imaginem o mundo que os judeus acabaram se encontrando depois que saíram do Egito. Eles viveram num país muito rico e foram muito ricos naquele país, porque os judeus foram para o Egito porque José do Egito era o grande administrador. Eles não foram lá para ser escravos, eles foram lá e foram muito abastados, porque o cara que mandava depois do faraó em toda a grana do Egito levou a sua família para lá e ali cuidou.
é que o tempo passou, vocês sabem que estrangeiro não vive fácil em terra estrangeira, não é? É cor diferente, é jeito de falar que nunca fica igual, começa a ter a discriminação. Aos poucos, os que tinham poder transformaram aqueles que até tinham um certo status em escravos, e na medida em que eles foram vivendo ali, foram se tornando escravos. Mas eu quero que você vá mais longe. Quando eles saíram do Egito, eles foram para caminhar até a terra que mana leite e mel. Que terra é essa? A terra prometida, uma esperança. E para isso eles tinham que enfrentar vários povos e entrar em várias terras. Todos os lugares que eles iam, os povos que ali estavam, tinham sua religião e tinham os seus deuses. E qual era a diferença que eles tinham para todos os povos? A diferença é que enquanto todos os povos, para ensinar sua religião, criavam uma representação física, uma estátua, um bezerro de ouro, um animal, uma lua, uma canoa dos filisteus, todas as nações tinham diversos deuses. Um Deus para quando chove e um Deus para quando você vai colher, para que a colheita seja produtiva. Um Deus para quando a pessoa quer casar, um Deus para quando vai ter os filhos, um Deus para... E assim tinham e iam tendo vários e vários deuses e sacerdotes de cada um desses deuses. E todas estes povos tinham suas religiões. Deus deu uma orientação muito simples. Um Deus que eles não tinham como representar, porque eles perguntaram para Moisés, o que eu vou dizer quando me perguntarem quem és tu? Ele diz, diga que eu sou aquele que sou. Quer dizer, não me represente, não ache nada para eles poderem se apegar. Eles têm que acreditar que eu sou Deus, invisível acima de tudo e único. 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 Fala para o seu irmão, Deus é um só. Um só. Um só. E por que eu estou dizendo isso para nós aqui nessa renúncia ao reino das trevas? Porque o principal trabalho que o diabo tem e fez durante todo o tempo que Deus caminhou com esse povo. Jesus poderia ter vindo e nascido, ele sendo Deus, em qualquer povo, e poderia estar fiel a qualquer religião, porque todas elas terminarão em Jesus Cristo. Mas por que é que ele escolheu esta? Porque ele nasceu entre os filhos de Israel. Ele nasceu entre os filhos de Israel exatamente porque era a religião que havia preparado o povo para acreditar em um só Deus. Então, quando a gente fala em renúncia dos reinos das trevas, muita gente fica muito preocupado com o que será estas trevas. São os pecados que eu pratico? É o pecado que existe? Pois eu quero lhe dizer, a principal ação que nos contamina, preste atenção, lá no fundo, você está me ouvindo? A principal ação que nos contamina é quando não adoramos o Deus único. Por isso, que quando tratam das religiões que têm um Deus único. E hoje em dia se explora muito, não é? E eu até acho divertido. Acho até que tem boas mensagens, né? Você pega lá, o pessoal gosta do Seixo Noyer, tem cada mensagem bonita, tem mesmo. Mas por que ele me contamina então, se ele só fala coisa boa, se ele só tem boas ideias, se ele só me conta coisa boa para eu fazer, se ele valoriza ajudar o próximo? Por que isso me contamina? Porque me desvia da fé em um Deus único. Então, a principal fonte de contaminação, gente, é exatamente quando a superstição, quer dizer, a adoração a outros deuses, entram nas nossas vidas. Aí você tem... alguém aqui sabe quantos deuses gregos existem?
Olha que eu já estudei e não consigo lembrar o tanto que tem. Tem o Deus do vinho, tem o Deus, os Zeus, tem o do raio, tem o do mar, e aí vai indo e vai multiplicando, e vai surgindo outro, e nasce outro, e assim por diante. E os deuses romanos? Quantos eram? Vários. E quando você vai entre todas as religiões, todos tinham muitos deuses. Para Israel, esta é a oração mais importante que existe. Ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Não procure uma solução fora do Deus único, porque você estará comercializando com as trevas. Goste ou não. Pessoas maravilhosas, boazinhas, fazem coisas ótimas e comercializam com as trevas e ficam com uma parte da sua vida contaminada. E fica. É claro que o diabo é astuto e ele enfia até coisas no nosso meio. Veja que a nossa religião, a fé católica, é muito clara, não é? Quando ela fala, nós não adoramos imagens, as imagens representam pessoas que queremos seguir. Mas quantas pessoas você conhece que tem uma imagem e que, em vez de reconhecer nela um bom exemplo, fizeram dela talvez um segundo Deus? Tem gente que vai ficar preocupado com o que eu estou falando, mas isso é que está na Bíblia. Ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. Todas as vezes que você abrir as portas para procurar uma solução, apoiando-se em algo que não seja no Deus único, e que para nós hoje, porque Deus nos revelou com maior clareza o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que é um só Deus, você certamente sai com um pouco de contaminação. E eu quero dizer para vocês, todos nós às vezes nos contaminamos em pequenos momentos que a gente dá uma bobeira de perceber isso com toda clareza, sabia? Todos nós. Só que nós temos que rapidamente renunciar e voltar. Porque todas as vezes que eu procuro uma solução mágica através de alguém que não é o Deus único, olha, hoje se aumenta muito o número de pessoas, não é? Que procuram, através de uma religião diferente, até porque se sentem acolhidos, porque são bem recebidos, porque precisam, são carentes. E aí é um problema muito sério com a nossa fé. Nossa fé falta acolhimento, falta pessoas preparadas. Só que Deus não precisa de nada disso. Ele é Deus porque Ele é Deus. E quem não gostar de Ele ser Deus porque Ele é Deus, azar. Porque Ele é Deus. Ele não precisa. Ele não precisa ganhar você. Ele não precisa dizer assim, olha gente, vamos cuidar das pessoas, vamos abraçar, vamos ouvir, porque daí elas vão ficar vindo aqui. Mas e se elas vierem aqui e não aceitarem que Deus é um só e que elas têm que postar toda a sua confiança e toda a sua fé nesse Deus único, elas estão embarcando numa contaminação. Ai, meu Deus. Pois é, mas é verdade. Por isso, milhares deram as suas vidas. E quando a pessoa dá a sua vida, morre, é muito gostoso. Eu adoro, por exemplo, quando eu pego no original as atas romanas do martírio. Vocês acham que a massa do povo chorava pelos mártires que estavam na arena ou aplaudia e se divertia? Pergunta para o seu irmão, o que você acha? A massa, olhando hoje, a gente chora, a gente vê aquela situação, você imagina, perpétua infelicidade, patroa e funcionária, ela grávida, com o seio vazando leite, os touros jogados ao meio dos touros violentos que as estralhaçaram. Você acha que o povo ficou com dó delas? Naquele momento o povo vibrou. E por isso é que continuaram aqueles imperadores a fazer esse tipo de ação, porque aquelas pessoas estavam agradando o povo, agradando o sangue, agradando a violência, agradando tudo, vamos fazer. Então, quem dava a sua vida por isso? Não dava a sua vida porque ia fazer moral, porque ia ficar famoso, porque ia ganhar aplauso, mas por quê?
acreditava que valia a pena. É neste ponto que muitas dos nossos antepassados e nós mesmos acabaram encontrando caminhos de contaminação. Porque alguém dizia, olha, esse tipo de coisa vai resolver o seu problema, então eu vou lá. Olha, aquele lá, a pessoa... E aí você vai embarcando em vários deuses de muitas religiões diferentes. Ué, você já viu um elefantinho virado com a bunda para a porta da loja? Já viu? Aquela loja é um sucesso só por causa da bunda do elefante. Não é? A loja pode estar indo bem porque tem bons produtos, ou porque tem bom preço, ou porque tem muita simpatia atrás dos seus clientes. Mas eu te garanto que se em vez de um elefante com a bunda para a janela, ele tivesse um pinguim, o resultado era o mesmo. Porque não é isso que faz o teu negócio ir para frente. Mas ao colocar a esperança em algo que não é Deus, como se aquilo tivesse poder, você traz contaminação para você. Ah, mas você pode comprar alguma coisa que contamina? Posso. Quando a coisa é consagrada para isso. Por isso que a gente fala tanto assim, cuidado com o que você come, cuidado com o que você te oferece. Vocês já ouviram aquela história da bruxa que fica lindona e aparece uma velhinha muito simpática e oferece a maçã para a princesa comer e ficar com sono profundo? Já viram essa aí? Acho que é uma historinha, né? Eu já vi essa história, né? Em muitos lugares. Não sei como é que chamava essa moça, né? Que comeu a maçã. Mas a história é muito simples. O que é que fez a maçã ficar contaminada? É ser da bruxa? Não. É porque aquela maçã tinha recebido um tratamento para causar aquele feitiço. Então, quando a gente come alimentos, fulano adora os ídolos e me deu um alimento, isso não me contamina, mas se ela consagrou aquele alimento para você, aquilo pode te contaminar. E o que você faz? Bom, eu prefiro que saber a origem ajuda muito. Não é? Saber a origem ajuda muito. Mas, quando eu não posso saber a origem, eu sei também que a palavra me diz que todo alimento abençoado. Só que seja sincero, você sempre lembra de abençoar e orar por tudo que você come em todo momento? O amendoinzinho que a pessoa te deu do lado, o bombom que você pegou no negócio, você lembra? A gente não lembra, a verdade é essa. Mas, na medida em que você toma consciência, você precisa começar a fazer o quê? A renúncia do mundo das trevas. Porque a melhor maneira que o diabo tem para contaminar você é se utilizar de alguma maneira que você fique sensível a um Deus que não é o Deus único, que só existe um, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, esse tema, renúncia do mundo do reino das trevas, ele quer nos alertar, primeiro, de que há muitos pontos de contaminação. Segundo, que é por isso que muitas vezes nós estamos mais ou menos contaminados. Não é? As pessoas, às vezes, se metem em brincadeiras porque acham divertidas. Quantas pessoas eu conheci, e algumas delas ficaram muito perturbadas e outras não, fazendo a brincadeira do copo que anda na mesa. Quem que move aquele copo é o Deus único? E por que acreditava naquelas coisas? Olha, se você acha que alguém escreve alguma coisa porque você nasceu, eu nasci em março, sou de peixes, então alguém que falou de peixes está acertando a minha vida? Bom, vai acertar muita coisa mesmo, porque tem coisa que eu não preciso, que eu aposto que se eu falar para qualquer signo eu acerto. Não é? Olha, você deve estar com alguns problemas de negócio.
tua vida afetiva tem algumas situações. Não é? É fácil, acerto todo mundo aqui. Não é mesmo? Então, quando você começa a pôr confiança, querer olhar se vai acontecer, você já começou a colocar confiança. E na medida em que você vai pondo a confiança, você está fazendo o quê? Está deixando de confiar no único que tem o poder de todas as coisas e do futuro, que é Deus. Você viu que quando eu fiz a oração aqui, eu falei assim, renuncio a todo o futuro. Na verdade, não renuncio ao futuro, eu falei errado, mas acho que a maioria entendeu, não é? Eu renuncio a querer saber o futuro fora de Deus. Até porque, fora de Deus, eu vou ser enganado e posso ser induzido, inclusive, a viver um futuro de tragédia, porque eu quis acreditar naquilo. Gente, é duro dizer isso. É claro, hoje em dia poderiam dizer para mim, olha, Sidney, você está falando contra as religiões. Não estou falando contra as religiões, não. Cada um segue as religiões, eu só estou dizendo que Deus, na Bíblia, disse que a mais importante oração do Antigo Testamento e que Jesus disse que esta era o seu principal mandamento, era amar a Deus sobre todas as coisas. Ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um. O que causava os grandes ataques do Antigo Testamento? Era alguém ir adorar o Deus da mulher que casou. O que dizia as orientações? Não peguem uma mulher que não seja de Israel. Por quê? Porque eles achavam que os outros eram inferior? Não, porque o povo era ignorante. E aí acabava num aperto, procurando, olha, não está dando certo eu seguir esse Deus único aqui, porque o problema que eu pedi para ele resolver, ele não me resolveu ainda. Será que aquele outro Deus do fulano não resolve melhor que eu? O que tem que fazer? É só acender 3 incensos para Buda? É só eu botar um tapete e olhar para Meca e me reverenciar 6 vezes por dia, 5 vezes por dia? De repente é mais fácil, né? Do que eu ter que confiar num Deus único. Então, gente, eu queria falar para vocês que, infelizmente, todos nós, de alguma maneira, acabamos contaminados com algumas coisas. Acabamos colocando esperança. Por que, por exemplo, a gente vê, às vezes na igreja, e a gente manda tomar cuidado. As novenas são ótimas. As campanhas são fantásticas, porque elas nos tornam pessoas perseverantes e que usamos esta estratégia. Só que a pessoa que fica acreditando em cada folhetinho que você pega na porta da igreja para fazer uma novena como se aquilo resolvesse o teu problema, se pensa bem, eu estou fazendo isso sabendo que quem tudo faz é um Deus único e que estes que serviram a Deus com tanta determinação intercedem por mim e eu posso pedir a oração deles? Ou, na verdade, você está achando que eles é que são os novos deuses e daqui a pouco você também está contaminada até com as coisas de Deus? Dá para contaminar com a Bíblia. Dá para contaminar com a Bíblia. Essa é a verdade. Além do que, dá para usar a Bíblia para quase tudo, né? É só você recortar as passagens do Provérbios, outras dos Salmos, algumas do Eclesiástico e do Eclesiastes, que são aquelas que são melhores para a gente falar, e eu poder usar. Lá na Câmara mesmo tinha uma vereadora que quando ela queria xingar a gente, ela usava a Bíblia. Ela sempre pegava um texto da Bíblia para xingar o resto dos vereadores. Eu sempre ria, falava, não é possível. Não é? Como é que a pessoa não percebe que a palavra de Deus não é isso? E como é que eu consigo pôr o meu pé no primeiro degrau? É esse, Shema Israel. O Senhor é um, o Senhor é Deus. Este é o primeiro degrau. E você vai adorar somente a Ele. Isso é o que você tem que ter no meio dos teus olhos, na testa. Mas você acha que você precisa colar um papelzinho aqui? Não é? Eles usavam aquele turbante e amarravam assim. Né? Amarravam. Inclusive, Jesus faz uma crítica daqueles que amarravam. Outra coisa, colocavam, não é? Enroscado na mão assim, para estar na mão também. Eu tenho o Shema na minha mão e o Shema na minha testa. Né? E tinha no coração também, amarrava no coração aqui, assim no peito.
Não tinham entendido. O problema não é esse. O problema não é carregar um papel escrito isso. O que queria dizer de forma muito clara é: tenham isso na tua frente. Só tem um Deus. Só um. Eu, esses dias, estava com uma ministra de Eucaristia muito querida, muito bacana. E aí, ela é japonesa. E aí eu falei para ela... ela passou um momento muito difícil, perdeu um filho por câncer. E eu conversando com ela, ela tinha pedido oração, eu rezei pelo rapaz, era um dentista, já era uma pessoa adulta, de Londrina. E aí eu conversando com ela, falei, mas você é muito forte, tal, né? Porque ela estava muito firme. E aí conversando com ela, ela disse assim, mas foi muito bom, muitas pessoas me ajudaram, aqui na igreja e lá na religião, na outra religião. Falei, que bacana, que bom, porque toda solidariedade é boa, todo olhar positivo é bom, só que eu não quero muito que me coloque outro Deus na minha vida, não, mas não vou ficar criando encrenca com ninguém, não é verdade? Ainda mais para ela, com o sofrimento dela. Aí ela falou assim, inclusive, porque eu venho aqui e participo da missa, faço as coisas, depois eu vou lá, porque lá tem não chamou de Deus, mas foi me contando todas as entidades que ela seguia. Gente, quantas vezes Deus mandou exterminar no Antigo Testamento pela ignorância? Hoje Deus não nos instruiria assim, porque somos pessoas que têm uma formação melhor do que aquela ignorância natural da evolução. O que eles faziam? Tinha que mandar matar todo mundo porque carregou uma estátua, porque levou uma coisa escondida. Porque, na verdade, as pessoas, às vezes, querem encontrar um Deus que fale o que elas querem ouvir. Fale o que elas querem ouvir. Então, não está dando certo esse, vou pegar aquele, está muito bom. Quero dizer para vocês, hoje e agora, nós vamos fazer uma nova oração de renúncia. Mas eu quero que você vá para a sua casa, nessa semana, para a gente chegar no segundo ponto e pense, quantos novos ídolos eu arranjei? Quantas coisas eu procurei que não era esse Deus único para preencher ou para tentar falar, eu estou levantando a mão para isso, mas o outro também é bom, só faz coisa boa. Não estou dizendo que faz coisa ruim. Na verdade, ele não faz nada, porque ele não existe. Desculpa dizer, mas não existe. Não existe. As obras das trevas são conduzidas por anjos, e anjos não são deuses. Anjos estão bem abaixo de Deus. Mas conseguem enganar bastante gente. Eu, às vezes, tem pessoa que fala assim, Sidney, eu fui na mulher lá que lia borra de café, ou então que jogava a carta de tarô, ou porque fazendo isso. E ela falou tudo da minha vida. Eu falei, é mesmo? É? Eu falei, bom, não é muito, não precisa muito não. Qualquer anjinho de baixo clero sabe tudo que acontece na sua vida para te contar. É que você não sabe que existe o mundo espiritual, então você está achando que aquela entidade que a mulher recebeu é que está contando. Qualquer anjo maligno sabe da tua vida, cara. Ele sabe da minha vida, ele sabe das minhas fraquezas. É que Deus não permite que ele use tudo, mas ele sabe, porque eles têm aquilo que se chama a ciência. Os anjos têm ciência que os humanos não têm. Eles sabem, inclusive sabem para que serve uma planta, para que não serve, isso, e usam disso. Qualquer pessoa que você colocar como sendo a referência e que não for Deus, e que você possa dizer, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. É nele que você põe a esperança. E eu tenho certeza que Frei Gilson, Papa, eu, qualquer um deles, não quer mesmo que vocês ponham nele a esperança. Quer que vocês coloquem em Deus verdadeiro. Mas é em Deus. Isso não significa que você não deve reconhecer, estimar, valorizar os profetas, valorizar os doutores da fé. Não, pelo contrário, que você possa honrá-los. Mas só um é Deus. E toda vez que você espera de alguém que não seja só Deus, mas o padre Emiliano rezou por mim e eu fui curada. É verdade. Curada por quem? Por Deus. Mas ele não usou o fulano que rezou por mim. Não, ele usou aquele instrumento, porque Deus tinha um propósito específico com aquele carisma para aquela pessoa. Glória a Deus. Que bom. Então não tem problema nenhum você procurar esse intercessor ou aquele. Mas não se iluda.
A tua fé tem que estar em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Estão ouvindo o que eu falei? Quem estava indo à missa no jubileu era obrigado a rezar esse credo todo domingo, não era? E o que dizia? Gerado, não criado. Significa que ele não é outro. Ele não é outro, é o mesmo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé porque nós vamos rezar agora. E vamos pedir ao Senhor que nos liberte de todo tipo de contaminação por nós não termos percebido e deixado de adorar o único Deus em algum momento. E todas as vezes que nós colocamos a fé, ou que alguém lançou sobre nós, através da inveja, através de feitiços, e que nós não nos revestimos do Deus verdadeiro para estarmos imunes. Isso acontece. A gente não consegue viver o tempo todo protegido. Então vamos fazer agora. Pai amado, eu te peço nesse momento a libertação de todos nós. Que o teu Espírito Santo haja agora, Senhor. Ele que é um contigo. Para libertar de toda contaminação. E que tudo aquilo, Senhor, que nós já nos envolvemos no reino das trevas, seja quebrado agora em nome de Jesus. Nós renunciamos ao reino das trevas. Nós renunciamos a toda a adoração que não foi ao Deus único. Nós reconhecemos que há um só Deus que reina, que criou todas as coisas por amor, que enviou o seu Filho para nos salvar, que nos redimiu, que nos ressuscitará no último dia e que enviou o seu Espírito para habitar em nós. E, Senhor, é nesta força que nós nos colocamos para dizer: vai-te embora, Satanás. Vai-te embora, idolatria. Vai-te embora, rei das trevas. Vai-te embora com todas as trevas que tu semeastes no nosso meio. Nós clamamos e quebramos agora no teu poder e na tua graça. Restaura-nos agora, Pai amado, com teu poder. Envia teu Espírito para preencher todos esses espaços. Amém.